Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Zé Elias deu aula de novo a respeito do Palmeiras. Impressionante como o Zé Elias tem feito comentários incríveis aí a respeito do Verdão. E a gente vai ver mais um agora. Claro que depois que você der aquele like e também aproveitar agora para conferir a tua inscrição aí no canal do Verdão. Agora sim, hein? A Dudu Pronto já está preparado para mandar o teu comentário a respeito dessas falas do Zé Elias. Olha só o que ele falou dessa vez. Estamos de volta com o F90, ó, Verdão na Liberta, é só na ESPN e no Star Plus. Mostra aí o Marcelinho, e é verdade, porque o Rogério Voga vai narrar com comentários do Fernando Praz, Jean Ódio, Vinícius Nicoletti, também estará lá. Deixa eu ver quem tá na reportagem. O Simon, na arbitragem é o Simon. Muito legal. Nicoletti? É, o Nicoletti. Hoje tem Nicoletti, 9 da noite na tela da ESPN. E o pós-jogo... Jogador de bola. Linha de passe, YouTube e TikTok. Então você tem todas as opções aí para acompanhar o pós-jogo, a repercussão da partida do Palmeiras na Libertadores. Vladimir Bianchini é o nosso convidado. Mas hoje é no amor, né, Edu? Hoje é no amor. Vladimir, boa tarde, meu irmão. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do jogo, né, as informações, o ambiente, porque eu sei que o Allianz Parque tem essa química com o torcedor do Palmeiras. Tá tudo bem, Vlad? Boa tarde. Tudo jóia, Edu? Um abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Palmeiras que busca a primeira vitória nessa Conmebol Libertadores, empatou o jogo de ida com o San Lourenço, lá na Argentina, por 1-1. E terá uma grande novidade. O Endrick, que era dúvida, estava praticamente fora, descartado do jogo. Segundo apurou a ESPN, deve ir para a partida. Ele sofreu um edema na coxa durante a data FIFA, tomou uma pancada, jogou com uma proteção, inclusive, a final do Campeonato Paulista. Mas o edema deu uma melhorada nos últimos dias e, a pedido do Abel Ferreira, ele deverá estar em campo. O técnico que deverá também ter alguns problemas para escalar a equipe no time titular, né, Edu? A gente sabe, por exemplo, que o Mike deve ser poupado, tá com problema, então o Marcos Rocha deve ser o titular. O Gustavo Gomes é dúvida, mas deve ir para o campo. E o Zé Rafael, que sentiu um problema nas costas na final do Campeonato Paulista, foi até substituído, também não irá para o jogo. Então o Palmeiras, com essa formação, a gente pode até passar uma prévia da escalação se você quiser, que deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Lázaro, Endrick e Flaco Lopes. Palmeiras aí que busca a primeira vitória nessa Conmebol Libertadores, Edu. Admira a expectativa de bom público, né? Como eu falei, o Allianz Parque palmeirense adora, né? Sim, a expectativa de bom público até o momento, a última parcial que eu tinha, eram de 22.700 ingressos. Os valores estavam entre 200 e 380 reais, o valor dos tickets. Então vamos ver se o Palmeiras vai conseguir lutar o Allianz Parque como esteve na final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o Liverpool do Uruguai, que é o 10º colocado do Campeonato Uruguaio. Não vem bem, né, nesse ano, foi o ano passado campeão, mas perdeu vários jogadores, inclusive o treinador agora é o nome do treinador é Emiliano Alfaro, né, 35 anos, ex-atacante, né, da Lazio. O principal jogador da equipe é o Luciano Rodrigues, que tem 5 gols marcados. Luciano Rodrigues, que foi um dos destaques, né, do Uruguai no Mundial Sub-20, também no pré-olímpico. É um bom jogador aí para torcida do Palmeiras ficar de olho, porque deverá dar um grande trabalho para a equipe palmeirense. Ô Vladimir, para te liberar, porque esse assunto, obviamente que nós vamos falar muito aqui, é em relação ao Endrick, né? Por onde vai passar? Você chegou a trocar essa informação com o Vinícius? Ele vai fazer algum teste? Ou como é que for? Como é que está esse processo todo para ele jogar ou não na partida, né? O que a gente sabe a respeito da apuração até do próprio Vinícius na ESPN é que o Endrick teve esse edema, então ele precisou, né, jogar, entre aspas, no sacrifício contra o Santos, fez tratamento nos últimos dias, o edema deu uma diminuída, então ele teria condições já de jogo e iria para a partida. Então, assim, a questão dos testes, isso, a apuração da ESPN não foi falada a respeito disso. O que se sabe é que o Endrick tem condição de jogar. Talvez não no seu ápice físico, mas ele tem condição de estar em campo e ajudar o Palmeiras. Legal, Vladimir. Bom trabalho para você. Obrigado pelas informações. Hoje tem Palmeiras e Liverpool exclusivo aqui na tela da ESPN, o Liverpool do Uruguai na Conmebol Libertadores. Obrigado, viu, Vladimir? Valeu, Edu, até a próxima. Até mais. Eu não vou nem perguntar para o Zé e para o Capita, porque esses dois que foram craques e não gostavam de ficar fora, vão falar que tem que jogar. Porque esses caras aqui vão falar. Aí eu vou para vocês dois. O Brilha... A gente não jogou nada. Não, a gente joga, a gente acha que joga tanto. O Endrick, como é que o Palmeiras tem que fazer essa gestão da utilização do Endrick, Brilha? Então, para mim, tá fazendo do modo correto. Analisando o risco, medindo. Se fosse uma situação normal,
Endrick, jogador do Palmeiras até o fim do ano, não valeria a pena qualquer tipo de risco. Aí era a hora de segurar mesmo sendo um jogo de Libertadores, sabendo já que ele teve um edema, jogou com um incômodo a final do Campeonato Paulista. Agora, é o Endrick, jogador do Palmeiras, até o meio do ano. Isso não significa estourar o jogador, mas, ao mesmo tempo, o próprio Endrick tem o desejo de jogar o máximo possível esses jogos, a torcida do Palmeiras tem o desejo de ver o Endrick o máximo de tempo possível e o Abel Ferreira certamente quer contar com ele ainda mais nessa fase inicial de Libertadores. Então, vale um risco mínimo e o Palmeiras certamente está medindo isso de acordo com o Departamento Médico e Fisiologia. E nós temos uma tela que mostra os próximos jogos. E aí, Pedro, a observação de gestão. Por isso que eu falei de gestão. Para muita gente, Marcel hoje estava louco da vida. Nervoso? Nossa, o Marcel... Absurdo o Endrick se ele jogar hoje. Não era melhor tirar ele, contra o Liverpool e Vitória para ter o Endrick contra o Inter, Flamengo, Independente Del Valle e São Paulo? Ele tava maluco, Pedro. Sem brincadeira. Edu, eu entendo o argumento do Marcel, eu entendo o torcedor pensar assim, eu entendo quando a gente olha e fala, poxa, mas será que precisa? Tem um duelo ali que é central, é uma informação até compartilhando que o Nicolete estava atrás de informação, a gente aqui também atrás de informação. Todo o planejamento do Endrick vai olhar para aquele jogo ali contra o Flamengo. O Palmeiras não quer o Endrick fora do duelo contra o Flamengo. Allianz, Palmeiras e Flamengo, Campeonato Brasileiro. O que acontece é que tinha uma projeção antes até da final do Paulista que talvez fosse necessário algo em torno de 20 dias ali para recuperação. Você passa a final do Paulista, ele sai por precaução, ele não sai por dor, você é avaliado e aí tem a diferença do que a gente acha, do que a gente pensa e do que o departamento médico avalia. E da velocidade de recuperação de um cara de 17 anos. A gente conhece como é feito o trabalho dentro do Palmeiras hoje, que a gente celebra aqui sempre todas as áreas, né? Um bom trabalho multidisciplinar, não só da parte tática do Abel, de gestão de pessoas, mas também da parte do departamento de saúde. Então, quando alguém olha e fala, Abel foi perguntar para o departamento médico, eu preciso pontuar bem na quinta-feira. Não é uma questão de ser o Liverpool, ter necessidade, não ter esse Palmeiras vai vencer com o Liverpool, com o Endrick, sem Liverpool. Eu preciso pontuar, porque ainda que pontue pode ficar em segundo, dependendo do salto, se der mais de 2, pode ser líder. E o que se viu foi um edema reduzido, até quando você poupa ali no fim de semana, e que talvez pudesse ser recuperado, ser minimizado para daqui a 10 dias enfrentar o Flamengo. O jogo é dia 21 de abril, terceira rodada já do Brasileiro. Então acho que passa muito por isso. E como bem lembrou o Breler, tem uma negociação que o Endrick só vai estar à disposição do Palmeiras até o dia 2 de junho. 2, né? 12, não, 2. 2 de junho. 2 de junho, porque muito provavelmente convocado para a Copa América, no dia 13 ele já se apresenta. Então o Palmeiras certamente vai negociar de saber como ele vai usar. Não é o caso, vamos separar ele 20 dias para voltar só 100%. 17 anos, creio eu que em muitos momentos até lá o Endrick não vai estar 100%. Ele vai dosar essa minutagem, ele vai virar e falar, segura 2 jogos, volta 1, joga contra o Liverpool, joga contra o Flamengo, talvez descanse um depois, e o Palmeiras vai tentando usar onde ele achar melhor. Eu não tenho a pretensão de falar que o Palmeiras está fazendo besteira, porque tem gente lá muito capacitada para analisar o edema da coxa dele. O que eu acho é, por ser um cara diferente, você vai preferir às vezes ter 60%, 70% do Endrick do que não ter. A gente vem acompanhando nas últimas partidas, quando a coisa aperta, quem é que resolve no Palmeiras? Endrick. Quando a coisa aperta na tabela da Libertadores, bota o Endrick para resolver. Quando a coisa aperta porque tem um clássico nacional, a maior rivalidade dos últimos anos contra o Flamengo, bota o Endrick. Eu acho que vai ser uma coisa ali meio dosada. Se não vai ficar 20 dias contínuos assim, fora do time, vai dosar, vai segurar 5, vai segurar 10 e vai ser assim. Eu lembro do Zé com 17 anos, você queria ficar fora, Zé? Não, mas é diferente, né? Era, né? Era diferente. Aí é o que o Pedro falou, mas existem duas situações que precisam ser analisadas. Qual é o tipo de edema? Você tem o edema de uma pancada ou o edema de uma ruptura muscular? Por isso você precisa ver isso. Eu não sei, pelo que eu estou analisando... O pessoal fica sacaneando o Zé porque ele fez pós-graduação no DM. Eu acho isso absurdo, cara. Né, Zé? Pô, não, é porque porque a gente... Sacanagem. Porque quando você escuta tem um edema... Eu gosto quando ele pega o LCA só no olho, né, que ele fala. Mas quando tem um edema, você pensa logo, pô, é sangue, né? Rompeu alguma coisa. Mas a gente não sabe se foi uma ruptura de músculo, né? Fibra muscular, porque aí tem o sangue, ou uma pancada, aquela famosa Tostão, Paulistinha, né? O pessoal fala que cada região do Brasil tem um tipo de... Nome. Tem um nome, porque quando aquilo lá, dependendo da forma como pega,
Você já viu aquela coisa da garrafa, né? Que antigamente os caras vinham com garrafa quente para tirar e hoje não. Hoje tem uma série de tecnologias para ajudar. Né? Então tem isso, precisa ver. Eu não sei, pela pouca experiência assim, em relação a isso, eu acho que o edema do Endrick é muito mais pela pancada. Não é um jogo da seleção. Não é uma coisa muscular, porque se fosse uma coisa muscular da forma como ele joga, de explosão, talvez... Acho que o DM não ia botar ele em risco. Por isso que eu acho que ele não é o cara que dosa em campo. E a forma como ele joga, né, Pedro? Ele é um cara que está parado, de repente ele dá aquele pique, a explosão. Então, se fosse uma ruptura muscular, provavelmente isso aí aumentaria. Eu acho que é uma questão de pancada. Não sei, estou falando aqui me baseando nos movimentos, especialmente do Endrick, né? Porque quando você tem uma lesão muscular, você não consegue, mesmo que seja pequena, você vai dar o pique, a possibilidade da lesão aumentar pela força que você tem, que você faz, ela pode, né, romper de novo. Então eu acho que nesse sentido existe aí a precaução, o cuidado, e ele deve jogar. Não sei se vai jogar 70 minutos, 80, 90, mas deve jogar. Mas deve jogar. Aquela história, faz o resultado, mais tranquilo, depois eu tiro. Aí você olha, né, o Vladimir falou, não, porque o Palmeiras tem mudança. Mudança. Aí o Mike, entra o Marcos Rocha. Até aí... É igual, né? É igual. Aí você no meio campo, o Zé Rafael tá com problema nas costas. Aníbal e Richard Rios. Então, estão jogando. Aí... Sabe quem joga lá na frente hoje? De novo? Flaquito. Referência? E aí vale ressaltar o trabalho do Abel. Desde o começo do Campeonato Paulista, ele rodou o time inteiro. Ele colocou todo mundo para jogar. Richard Rios, que o ano passado começou, no finalzinho estava bem, pro banco depois entra o Aníbal, depois coloca o Fabinho, depois coloca de novo o Aníbal, depois coloca o Richard Rios para jogar. Então, assim, isso é méritos e o trabalho que nós estamos falando aqui sobre o cuidado, a prevenção, né? O cuidado preventivo contra lesões, mas também existe o cuidado de você dar ritmo aos jogadores para que quando eles forem chamados, eles tenham ali um mínimo de rodagem para não sentir o ritmo. E a mudança é específica, né? Não é o que chama atenção, né? Como a gente vê em outros clubes que às vezes as mudanças são muitas, né? E aí dá essa sensação de time alternativo, né? O time reserva, o Abel ele consegue mexer nas peças, mas manter uma estrutura, né? Então o torcedor do Palmeiras olha e tem a sensação de que quase na maioria dos jogos é o seu time principal, né, que está em campo, mas não é, né? Tem algumas modificações de peças ali e como são peças específicas, né, em determinadas funções, para quem olha de fora nessa questão coletiva do Palmeiras, que é muito forte, acaba o torcedor e o próprio time acaba não sentindo tanto essas mudanças. Lógico que com relação ao Endrick... É isso que eu ia te perguntar, porque até eu vou te lançar uma pergunta, que vocês já conviveram muito com isso. E a gente de fora via comportamentos distintos. Até dia 2 de junho, o Endrick está no Palmeiras. Sim. Eu já vi jogador estar vendido e ia começar, né, a cabeça às vezes está lá, né? São 15 jogos até lá ainda. Mas tem jogador, caso do Endrick, que a impressão que eu tenho é que ele quer ficar até o último minuto desfrutando e dando o melhor pelo Palmeiras. Como é que fica a cabeça do menino assim nesse momento, né? Porque tem lesão, aí, né? Como é que faz? Então, Edu, é legal essa atitude do Endrick de querer estar em campo, né, em ajudar o Palmeiras até o último momento. E ele é importante, né? O torcedor já entende, a comissão técnica entende da qualidade do Endrick, da importância dele e ele também como atleta. Eu só acho assim, pede-se um cuidado, né? Como o Zé falou, se o departamento médico, o Abel, que são muito competentes para isso, olham para essa situação do Endrick em condições de jogar, é porque é feita uma análise, né? Você também não pode correr o risco de colocá-lo em uma situação de sacrifício, entre aspas, e perdê-lo para jogos mais importantes. Ele vai ser cobrado. Eu acho que o jogador, é importante falar do jogador que tem um problema, é que ele vai ser cobrado de qualquer forma. Então, se você está 100%, você vai ser cobrado. Se você tem que dosar um pouco dentro do jogo, se as coisas não acontecem, você também vai ser cobrado por isso. Mas tem uma análise, né, de departamento médico, enfim, de minutagem também. Eu acho que não valeria o sacrifício. Se o Endrick corre risco de já ter um edema, isso causar um problema para jogos futuros, eu acho que esse poderia ser um jogo do Abel pensar em uma outra solução. Até porque o Palmeiras tem algumas peças, não que tem a mesma qualidade do Endrick, mas para enfrentamento hoje, eu acho que o Palmeiras poderia pensar em um outro tipo de escalação. Mas se ele está liberado,
ganha o Palmeiras, porque é um jogador diferente que tem demonstrado isso na maioria dos jogos. O negócio é que o Palmeiras sempre prioriza muito a Libertadores, até na fase de grupos, porque o objetivo é sempre fazer a melhor campanha, decidir em casa. Então é natural que o Abel, mesmo que saiba que tem um mínimo risco, ele aposte, porque realmente a Libertadores é uma prioridade, não só a Libertadores, mas fazer a melhor campanha para ter vantagem no mata-mata. E quando a gente olha a provável escalação, o Aníbal Moreno foi um cara que foi entrando aos poucos e pegou a camisa e falou, é minha. O Richard Rios também tá fazendo o mesmo movimento. O Zé falou de um time realmente que, se a gente for olhar ali, é um time alternativo. Quem que dá para apontar ali e falar, esse aí é reserva mesmo, esse aí é reserva? Ninguém, porque o Lázaro já foi titular em final de Campeonato Paulista. O Richard roda muito, entra muito. É o que você falou da questão da gestão do Abel. Você tá botando todo mundo para se sentir minimamente parte daquilo ali. Importante naquilo ali. Não tem ninguém que vai entrar hoje e falar, rapaz, será que ele vai sentir jogo da Libertadores? Não tem. Não tem. Até o Luiz Guilherme, que é dúvida com o Lázaro, já tem um laço, já entrado bem. Já entrou bem, já vem entrando bem. Não tem novidade ali, Edu. E ele vai dando dinâmica, né, Zé? A ponto do cara que tá no banco entender que ele tá entrando num time equilibrado. Talvez isso ajude, né, Zé? Você não olha e fala, pô, o que vai acontecer? Esse time nunca jogou junto. Sim, mas eu acho que os jogadores eles já estão acostumados com esse tipo. Eu acho que os treinamentos diários, a forma como o Abel faz essa gestão, acho que já deixa os jogadores com aquele, opa, posso jogar. Eu não sei como é que funciona, se o Abel fala, por exemplo, horas antes do jogo, ou se ele já prepara a equipe durante a semana já para o jogador, você vai fazer isso, vai fazer essa função, nós vamos brigar aqui e tal. Eu não sei como é que funciona essa gestão, porque às vezes tem treinador que tem um protocolo e tem treinador que não. Tem treinador que, dependendo da situação, fala na semana, que ele vê que o jogador está um pouco nervoso, ou até para dar determinadas instruções para ver como ele reage dentro de campo. Dá um exemplo, né, que aconteceu comigo, o Eduardo Amorim, na época de Corinthians, falou assim, você vai marcar o Cafu pelo lado esquerdo. Treinei uma semana, marcando. Era aquele Palmeiras de 96, os 100 gols. Uma semana treinando e os caras falam assim, parte pra cima do Zé, parte pra cima. E eu ali com ponto esquerda, falso ponto esquerda, né? Porque quando tinha a bola tinha que vir por dentro. Tava absoluto, grandão, durante o treino, beleza, tal. É lógico, eu conheço o cara que tá correndo, a velocidade, então eu consigo me adaptar. Começou o jogo, primeira bola, bum, lá no fundo, o Cafu cruza 1-0 Palmeiras. Que isso? Eu olho pro banco e falei, Edu, tô saindo, vou jogar pro meio. Entendeu? Tem coisas que mesmo você fazendo, você não consegue executar. Entendeu? Então, assim, tem essa forma. Cada treinador tem uma forma particular de agir de acordo com o seu grupo. Sabe que chama no quarto à noite, dá um reforço. Eu não sei, hoje tem várias tecnologias, né? Então os jogadores recebendo vídeos, WhatsApp, olha, você vai fazer isso, olha, presta atenção, o jogador adversário que você vai enfrentar. Então tem tudo isso que ajuda, né? E potencializa ainda mais a qualidade do jogador. Sabe o que o Everton falou nesses últimos tempos, nesses últimos dias? O Abel também teve um mérito esse ano. Ele viu qualidade quando a gente oscilava no viés baixo, ou seja, ele deu moral pros caras, sim. Quando todo mundo tava dando pancada. Talvez isso também é um mérito. Sim, né? Mas é natural isso, né? Se o treinador, às vezes tem aquela coisa do bate a sopra, né? Porque o treinador chama, cobra dos jogadores, mas ao mesmo tempo fala, olha, mas mesmo assim vocês estão jogando bem. É aquela famosa... É a gestão, não tem jeito, é a inteligência do treinador. Tem um pessoal aí que não tem. Que é muito corneta também, né, Zé? Pegou no pé do Flaco Lopes. Flaco Lopes é o zagueiro do time. Não, mas esse pessoal aí que se tornou agora, né, apresentador, já mandou beijo pro Flaco Lopes e tudo. Eu tô em um momento de paz. Um momento de paz e amor. Porque ele vai participar. Agora não é Flaco Lopes mais, é Fuerte Lopes. Muito, e aí, obviamente, que a gente desmente. Mas tem muito isso. E aí você vê o trabalho do Abel. Não é à toa que o Palmeiras, todo instante, é muito competitivo. O Palmeiras pode jogar, às vezes, tecnicamente, não consegue render aquele futebol bonito que se espera. Mas é de uma intensidade, de uma entrega durante 90 minutos, poder de concentração. Muito alto. Isso é o Palmeiras. E você trabalha isso no dia a dia. Vocês dois acreditam que o Abel seja o treinador no futebol brasileiro que mais tem o grupo na mão? Edu, é o que deixa transparecer pra gente, é que sim, né? Porque assim, ele tem um bom material humano, só que ele fez muitos jogadores produzirem muito mais do que se esperava, né? E os bons jogadores, ele consegue manter o nível desses caras também sempre em alta. E o tempo de trabalho, né? É difícil você olhar para um profissional
de um time tão grande como o Palmeiras, competitivo, que tenha tanto tempo como o Abel tem, né? E aí o dia a dia, o poder de convencimento é muito maior, né? Porque as histórias que ele contou, as correções que ele fez, acabaram dando resultado, conquista de títulos. Então é isso, eu acho que tem um conhecimento muito grande do Abel, né? Na questão do dia a dia de trabalho, análise do adversário e também essa gestão, né? De deixar todo mundo bem confortável e confiante quando ele precisa, assim. E, Edu, eu acho assim, a gente fala muito de planejamento, né? A gente vai falar um pouquinho do Tite também, que, né, prioridades, enfim. Mas eu acho assim, que como ex-atleta, né, a gente pode falar com essa visão um pouco, quando você entra em um time e aí a estrutura está montada, você se sente muito mais confiante do que quando o treinador te coloca em um time alternativo, por exemplo. Porque quando você entra num time alternativo, é que os titulares precisam de tempo, de descanso, recuperação, talvez o jogo não é tão importante. Quando a mudança são em peças específicas, como a gente falou que o Abel faz isso com maestria, ele dá a sensação para o jogador que ele não está entrando para descansar um companheiro, ele está entrando para brigar por posição. Ele tem chance disso. Então eu acho que essa gestão do Abel, ela é muito interessante, assim, porque quando você pega um treinador e fala, não, eu vou poupar meu time todo porque eu tenho um jogo mais importante lá na frente, isso pode ser feito, mas o jogador que entra, ele defende a camisa, ele tem um contrato, ele tem que fazer o melhor trabalho, mas ele sabe que jogando bem ou mal, dificilmente ele vai conseguir a titularidade. Quando você faz mudanças específicas, você tem a certeza que se você for bem, vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador e que você tem chance de continuar disputando a posição. E é por isso que você consegue manter um time motivado e competitivo. Mais uma vez, Elias dando aula, o Palmeiras preparando-se para encarar daqui a pouco o time do Liverpool no Allianz Parque. Vai ser um jogão, hein? Mas é o Liverpool daqui da América do Sul, viu? Calma lá. Deixe o seu like, se inscreva no canal e me diga se você gostou aí da análise do Zé Elias, rasgando elogios ao técnico Abel Ferreira. 10 títulos conquistados no Verdão, assim como Oswaldo Brandão. Até o próximo vídeo aí, hein? Avante palestra!